Vamos lá, senhores, juntos PM. Vamos hoje falar de números múltiplos e divisores. O que é um número múltiplo? O que é um divisor? A gente vai ter uma noção muito boa do que são e do que é composto os nossos números dentro do nosso universo da matemática. Beleza? A gente fica muito na brincadeirinha ali da internet, corta, não sei o quê, mas a gente, de fato, às vezes não entende o que há por trás da complexidade da matemática, o que ela de fato faz. E eu parto do seguinte pressuposto, que se a gente entende muito bem a forma detalhada, a gente consegue acertar coisas fáceis. Então a gente tem que partir do universo, do entendimento geral, para depois a gente começar a pegar os bizuzinhos. Então a nossa metodologia é essa. Mas antes disso, compartilhe aí, dê seu like, divulgue o vídeo para quem está ajudando aí, especialmente o pessoal que está fazendo a prova aí do CBMERG. Cai esse nosso tema aqui. E a gente também, é importante a gente entender esse tema, porque ele é base para a gente estudar MMC, MDC, fatoração, e toda a matemática ela vem dos números divisores, os números primos e assim vai, beleza? Então aqui, a gente tem um esquema aqui, que eu fiz uma divisão, para a gente chamar de múltiplo. Então a gente vai entender o que é um número múltiplo, o que é um divisor e o que é um fator K, que a gente vai chamar, que ele é essencial e necessário aqui para a gente ter uma composição. Então todo número do nosso universo matemático, ele é dividido em dois grupos, tá? Os números compostos e os números famosos aí, números primos. A gente vai entender números compostos e números primos. Vamos começar pelos números compostos. Então, todo número composto, já diz o nome, ele é composto, ele tem uma composição interna que dá origem a ele. Então, vamos pegar a título de exemplo aqui, o número 10. Então, a gente vai chamar o 10, ele é um múltiplo de algum número que a gente sabe. E a gente vai saber essa diferença aqui de divisor e de múltiplo. Então, temos o número 10. O número 10, ele é composto por um número base, que a gente vai chamar aqui, por exemplo, número 2, e ele precisa, necessariamente, de um número K inteiro, diferente de zero, que multiplique o 2 algumas vezes, que resulte 10. Que número é esse? 5. Então, o 10, ele é nada mais, nada menos do que 5 vezes um grupamento de duas unidades. Então, a gente tem aqui 2, 2, 2, 2, 2. 5 vezes, a gente tem 5 vezes grupos de 2. Então, o 10 ele é um múltiplo de 2. Ou seja, o 10 ele é escrito de duas unidades 5 vezes. Então, é uma forma assim, a gente está detalhando bem, mas ele vai ser necessário para a gente ter um entendimento melhor depois de fatoração, de todas as outras matérias aí que vem pela frente. A gente pode botar também uma base de número 5 multiplicado duas vezes. Ou seja, a gente tem o 5, do mesmo exemplo lá, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, escrito quantas vezes? Duas vezes. Tudo bem? Vamos dar outro exemplo agora. Um exemplo para ficar massificado aí na sua mente. Então, a gente tem o número 20, ele pode ser escrito tanto uma vez, um grupo de 20, que a gente vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uma vez um grupo de 20, ou 20, aqui uma vez, né? Uma vez. Ou a gente pode escrever 20 grupos, ó, um grupo, 2, 3, 4, 5, 20 grupos de 1. 20 vezes 20 grupos de 1. Então, isso aqui que a gente fez é a composição do número 20. 20. Essa aqui é a composição do número 20. Beleza? Uma vez um grupo de 20 ou 20 vezes um grupo de 1. Ah, a gente pode mudar isso aí? Podemos sim. A gente pode pegar e fazer o 20 assim também, ó. 20. A gente pode colocar aqui, ó, sei lá, 4. Quantos grupos? Já vai respondendo aí. Quantos grupos de 4 unidades? A gente faz para dar 20? Então, o K. Quantas vezes a gente faz o 4, de acordo com o que a gente fez aqui, seria um número inteiro, diferente de 0, para dar o número 20? Aí você já falou, Pedro, 5 vezes. Exatamente, então você já entendeu a composição do número. Então, um número composto, ele é isso. Ele é uma base,
Ele é uma base escrita por uma composição, pela multiplicação de um número k, que é várias vezes esse grupo, que vai resultar no nosso múltiplo. Então, a gente fala aqui, ó, que o 20, a gente vai falar no final aqui, ó, por exemplo, 5. Da mesma forma aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, 5 grupos de 5 agora. A gente apaga aqui e faz 4 grupos de 5, que ele vai dar o quê? 20 também. Então, essa é a nossa composição, beleza? Então, vamos lá. Da mesma forma que a gente poderia fazer assim, ó, 10 aqui, 10 e 2. A gente bota o 20, poderia ser escrito assim, ó, o 20. Aí seria quem aqui? 2 grupos de 10 e 10 grupos de 2, beleza? Então, esse aqui a gente chama de números compostos. Então, o que isso significa? Para você entender agora, de fato, que é múltiplo divisor. Múltiplo a gente falou, múltiplas vezes. A gente fez múltiplos de 1, 20 vezes. A gente fez o 20 uma vez. A gente fez múltiplos de 4, 5 vezes e assim por diante. A gente diz que, então, 20, ele é múltiplo de 1. Ele é múltiplo de 1. Ele é múltiplo dessa galera aqui, ó. E essa galera aqui, ela é chamada de divisor desse número. O que isso significa? Que se a gente tem um número 20 e a gente tem um divisor, é que o resto, a gente vai fazer essa divisão aqui, 20 dividido por 1, que é o divisor. Se ele é divisor, aqui tem que dar resto zero. Beleza? Então a gente vai ter 20 dividido por 1. Vai ser 20. 20 vezes 1, 20 para 20, 0. Então deu resto zero. A gente vai ver que o 4 também, o 4 ele é divisor de 5. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então sempre vai dar que ele for um divisor, ele vai estar nessa configuração aqui e vai dar resto zero. Se não der resto zero, ele não é um divisor que resulta no número inteiro, tá bom? Nem aqui vai ser inteiro e nem aqui vai ser resto zero. Beleza? Esse aqui, ó, vai ser o nosso K que a gente já definiu. Que vai ser quantas vezes a gente vai repetir em grupos dos divisores. Agora, os números primos, eles têm uma peculiaridade. Ele também vai ser escrito dessa forma aqui, que a gente vai fazer. Só que o número primo, ele não tem nenhum divisor diferente dele mesmo em 1. Por exemplo, eu vou dar para vocês agora o número 2 aqui, ó. Vamos lá, número 2. A gente colocando nessa configuração aqui, ó, a gente só vai achar 2 números aqui, ó, também, nessa entrada. A gente vai achar o próprio número 2, e o número 1. Aqui embaixo também, a gente só vai ter essa configuração aqui, ó. Só essa configuração que a gente vai ter. Opa, ficou esquisito aqui. A gente só vai ter essa configuração aqui, ó. O número 2 aqui e o número 1. Por quê, Pedro? Cada número primo, ele só é divisível, ele só tem... um detalhe que eu não falei. Quando a gente fala aqui, ó, esse número é divisível por 2, ou por 3, por 4. Se ele é múltiplo, ele é divisível, entendeu? Então, são detalhezinhos que eu acabei passando direto. Então, o 10 lá, que a gente viu, o 10, ele é divisível por 2. Entendeu? O 10, se for na outra configuração lá, de baixo, ele é divisível por 5. E assim sucessivamente. Se ele tem um divisor, ele é divisível. 10, ele é múltiplo de 2 e ele é divisível por 2. Então a gente pode entender dessa forma. Aqui, ó, os números primos, eles só tem 2 divisores, que são ele mesmo e o próprio 1. Ou seja, não existe nenhum número que a gente consiga colocar aqui, diferente dele ou de 1, que resulte nele mesmo. Por exemplo, eu não consigo dividir o 2 por nenhum número que dê resto 0 e dê um número inteiro aqui, sem ser pelo próprio 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 2, 0. Beleza. Vamos ver o 17. Número 17. Temos lá, 17. A gente só tem aqui 2 números aqui, ó. Ou 1. A gente coloca aqui, ó, o próprio 17. Ou a gente tem aqui 17. E também a gente vai colocar o 1. E aqui, opa, quase cai, o próprio 17. Ou seja, a gente não tem algo diferente disso para todos os primos. O 2, o 5, o 3, o 7, o 17, o 11, todos os números primos, eles só são
divisíveis, só são divisíveis por ele mesmo. 17 aqui, a gente vai lá, só consegue dividir por 17, resto 0, e também só consegue dividir por 1, vai dar 17, e resto 0. Só assim. Então, a gente separou aqui que são números compostos e que são números primos. Beleza? Agora, a gente vai introduzir na matéria o seguinte entendimento. Quando um número ele é divisível pelo outro. Então, assim, quem são os números divisíveis? E para a gente fazer isso, que é uma matéria introdutória à fatoração, que é, quando eu vou fatorar, que a gente vai entender daqui a pouquinho, a gente vai ter que dividir esse número por números primos, ou por outros números, até achar o número equivalente. Vamos fatorar ele. Como ele é composto? A gente vai pegar os números compostos e fatorar ele. Vai fatorar em números primos. Ou seja, quebrar esse número, por exemplo, aqui, ó, o número 10, a gente vai quebrar o número 10, que é composto em vários números primos, que é 2, aí não dá. Vai ser dois números primos, o 2 e o 5. Entendeu? A gente vai quebrar o número 15, em 3 e 5, que são dois números primos. A gente vai quebrar, vamos ver se vocês estão espertos. O 17 não dá, porque ele é número primo, então ele não é quebrado por ninguém. Eu só consigo escrever aqui, ó, o 17 e o 1. Beleza? Então, por exemplo, o 20 que a gente deu exemplo lá, o 20, a gente vai ter 2, a gente vai ter 2 de novo, a gente vai quebrar ele em vários números, sempre primos, entendeu? E assim por diante. Então, para a gente começar nosso estudo de fatoração, a gente vai entender divisibilidade primeiro. Vou passar para vocês aqui todos os critérios de divisibilidade, beleza? 1 a 1. Tanto quando os números são divisíveis por 1, a gente viu que por 1, o 1 é divisível, ele é divisor de qualquer número, beleza? Qualquer número que a gente tiver aqui, se a gente tiver 1 milhão aqui, o 1 vai ser divisor, ele vai ser múltiplo de 1, não tem jeito, e aqui quantas vezes ele vai ser repetido? O próprio número aqui. Tipo assim, se tiver 100 dividido por 1, com 1 como divisor, vai dar 100 aqui, 100 vezes o 1. Então, exceto o 1, a gente vai começar 2, 3, quando ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem algumas regrinhas aqui que ajudam a gente a acertar a questão na prova.